Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus a todos os que me ouvem. Eu quero, nesta manhã, estar compartilhando algo da palavra de Deus, algo que Deus tem proposto em meu coração. Quero compartilhar com os amados neste momento. E o texto que o Senhor trouxe ao nosso coração compartilhar aqui está em Romanos capítulo 1, no versículo 16, que a palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. É interessante que o apóstolo Paulo, ele cita este versículo começando com uma negativa. Ele diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É interessante isso, é gratificante sabermos da eficácia do Evangelho em nossas vidas, do poder do Evangelho em nossas vidas. E este mês, o mês de outubro, é o mês em que se dá ênfase à reforma, a reforma protestante, e é sobre este assunto que eu gostaria de estar compartilhando com os amados que nos ouvem através desta live, né? A reforma protestante. Ora, justamente pelo fato do Evangelho ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que nenhuma autoridade, seja ela civil, seja ela eclesiástica, nenhuma autoridade tem o poder de determinar algo que diz respeito a Deus em nossas vidas. Ele é soberano. E por ele ser soberano é que o seu evangelho, o evangelho do Senhor, cresce a cada dia, não obstante as perseguições, as lutas que a igreja do Senhor enfrenta, mas o evangelho avança a cada dia e vidas são alcançadas e transformadas pelo seu poder. A prova disto está na própria história da igreja. Tudo aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, né, ele colocou 95 teses, né, ali na Catedral de Wittenberg, protestando assim contra os erros da igreja. Esse fato veio culminar com a Reforma Protestante. Mas o que é a Reforma Protestante? Muito se fala sobre esse tema e ainda assim há muitos que desconhecem o que de fato é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista, um movimento iniciado no século XVI, né, por Martinho Lutero, que era um monge católico. Ele publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E por meio destas teses, Martinho Lutero protestou contra os diversos
pontos doutrinários da Igreja Católica, e ele propôs, através dessas 95 teses, estava propondo uma reforma na Igreja. Apoiado por vários religiosos e governantes, ele começa uma verdadeira revolução religiosa, iniciada na Alemanha, mas se estendendo pela Suíça, pela França, nos Países Baixos, no Reino Unido, né, na Escandinávia e algumas partes do leste europeu. Principalmente os países bélticos e Hungria. A Igreja, por sua vez, começou um movimento conhecido como Contra-Reforma. Esse movimento da Reforma, iniciado por Martinho Lutero, ele teve como se culminando na divisão da Igreja do Ocidente entre católicos romanos e reformadores ou protestantes, dando origem ao chamado protestantismo. Um dos pontos fortes das 95 teses foi o que ficou conhecido como as 5 solas. Sola Scriptura, ou seja, só pelas Escrituras, só pela Bíblia. Sola Gratia, que significa só pela graça. Sola Fide, que significa só pela fé. Sola Christus, ou seja, só por Cristo Jesus. E sola Deo Gloria, que significa só a Deus é dado toda a glória. Com essas 95 teses, meus amados, e essas chamadas 5 solas, não era o desejo de Martinho Lutero se desligar da Igreja, romper com a Igreja. Não. Como eu disse no princípio, o desejo dele era estar promovendo uma reforma na Igreja. O desejo dele era que a Igreja pudesse pensar sobre a sua situação, fazer um exame em si mesma e mudar nas suas atitudes, mudar alguns pontos da doutrina, voltar-se para a palavra de Deus, tão somente, acabar com as indulgências, acabar com todo aquele aparato que havia naquele tempo e que não estava correspondendo com os princípios apostólicos deixados pelos apóstolos. Lutero queria que a Igreja voltasse à sua posição inicial como Igreja do Senhor e pudesse, assim, tomar como base única e exclusiva a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Isso não aconteceu, né? O que aconteceu como resultado desse trabalho de Lutero, ao invés de reformar a Igreja, houve como que uma discórdia entre eles. E Martinho Lutero, então, ele foi chamado para se retratar. Era o desejo da liderança naquele tempo, era que ele pudesse, assim, se retratar e negar tudo aquilo que ele tinha proferido, ao que Martinho Lutero não aceitou se retratar. Ele dizia
com muita segurança que nada ele podia mudar nos seus pensamentos, a menos que fosse convencido pela própria palavra de Deus, né? É muito interessante essa parte da história, quando vemos assim a segurança de Martinho Lutero na sua decisão. Então, veja, por exemplo, eu deixei aqui escrito como Martinho Lutero respondeu, né, a liderança naquele tempo, né? Ele foi chamado para se explicar diante das autoridades eclesiásticas e políticas daquele tempo, né? Quando ele, por si só, ele queria que a igreja fizesse análise de si mesma, que deixasse as práticas pagãs, que voltasse para a palavra de Deus e tudo mais, mas isso não aconteceu. E aí Martinho Lutero, ele diz com muita segurança, ele deixa claro que ele não está aberto para se retratar. Ele diz, essas são as palavras do próprio Martinho Lutero. Ele disse, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens bíblicas a que citei, a menos que submeta a minha consciência pela palavra de Deus, não posso me retratar e não me retratarei, pois é perigoso para um cristão falar contra a sua própria consciência. Assim permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Então, foram essas palavras de Martinho Lutero. E assim, ele declarou com muita convicção a sua fidelidade à palavra de Deus e por defender a sua posição de fé, ele foi junto com seus seguidores. Ele foi excomungado da igreja pelo Papa Leão X. E a partir daí, começou um processo muito longo até que se constituísse na Reforma Protestante. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida de Martinho Lutero e de tantos outros reformadores. Homens de Deus que preservaram a fé, que se mantiveram firmes nos princípios da palavra do Senhor. Então, é bom ressaltar isso, porque quando se pensa em reforma protestante, se vê a ideia só de Martinho Lutero, mas ele não foi o único reformador protestante. A igreja passou por um processo, né? Desde 1517 foi quando começou, né, a luta com Martinho Lutero, mas em 1520 esse movimento chega à Suíça com Zwinglio, que também era um padre católico. Em 1534 esse movimento chega à Inglaterra e à França. Em 1536 acontece em Genebra com John Calvino. E em 1537 alcança a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, Irlanda, simultaneamente. Em 1545, a Igreja Católica então convoca o Concílio de Trento, quando acontece a chamada Contra-Reforma. Em 1560, a Reforma alcança a Holanda, a Escócia, com John Knox. Em 1560, também
é nesse mesmo ano que a Bíblia é publicada pela primeira vez na Genebra e ficou conhecida, essa Bíblia ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. Em 1572, acontece então a chamada Guerra Sangrenta, né? Na noite de São Bartolomeu, em Paris, com 30.000 pessoas mortas. Em 1618, note, 101 anos depois das 95 teses afetadas por Martinho Lutero, acontece então a convocação do Sínodo do Didot na Holanda, quando as reclamações dos discípulos de Apolo Armínios vão ser refutadas. A reforma protestante, portanto, levou cerca de 100 anos. Alguns historiadores até afirmam 140 ou 150 anos. Então, a reforma protestante não aconteceu de uma hora para outra. Houve anos aí de lutas, de batalhas, né? Mas a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor Jesus, a verdade da palavra de Deus, ela sempre prevalece. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, embora os líderes religiosos tentaram impedir, né, esse movimento reformista, que era algo de Deus, um trabalhar de Deus na igreja, embora tentasse impedir, não conseguiu parar a igreja do Senhor. E hoje, até hoje, o povo de Deus continua lutando e mostrando a verdade da palavra de Deus. Martinho Lutero hoje é conhecido como o pai da reforma, mas houve grandes reformadores como John Calvino, que é considerado o cérebro da reforma. Então, neste mês de outubro, pensemos sobre isto. E quem sabe dentro de cada um de nós precisa fazer uma reforma interior. Deixa Deus trabalhar em tua vida, deixa Deus trabalhar em tuas emoções, deixa Deus trabalhar em tua mente, em tua consciência. A cada dia, vamos nos curvar diante da verdade da palavra de Deus, deste Evangelho Santo que, na expressão de Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus.